Desculpa a demora, Me Pedro. bati A gente tá aqui. voltando E a eu bati foto. a cabeça agora ao vivo. Acabei de entrar, rapaz. Fui pegar um copo d'água. Tá Não topada tem na cabeça ali, problema. mas vamos nessa. Vamos lá. Onde que a gente tinha parado? Sua É análise legal porque a gente do. podia acabar falando umas coisas dessas no telefone. A gente ainda fala aqui interagindo com o pessoal. Eu gostei dessa A gente tá experiência. falando exatamente do jeito que a gente faria no telefone. Isso tá Inclusive falando merda pra caramba, nem parece que a gente tá fora do sofá de casa, Mas, citando nomes aqui. Eu vou me mas essa queimar. só. Meu WhatsApp hoje vai bombar. Por que vai bombar? Porque vai ter uma porrada de amigo meu falando: você é um maluco. Você falou do não sei quem. Todo mundo vai me xingar hoje. Hoje é Acontece, faz dia. parte das nossas vidas. Faz parte. É o, E eu aqui é o parecendo um preço. mendigo ainda, né? Com essa barba de mendigo, esse bigode, Não, tá. essa Tá tranquilo. camisa completamente formal. Mas, Pedro, vamos lá. Volta na sua tese que você estava apresentando. E, pessoal, a gente vai pegar essa segunda parte para aproveitar para responder as perguntas de vocês. Então, aqui embaixo tem uma caixinha com a caixa de interrogação. Mande a pergunta aí. Não esquece de dar o coraçãozinho para aumentar a audiência. Volta na Muito sua tese que você obrigado, estava. Gug77. Ele Fique mandou aí, depois esse Pedrão é Google. fera. Não conheço, O... mas tô conhecendo aqui o pessoal. Muita gente me seguiu ainda lá no meu perfil. Eu não uso isso aqui Ótimo. pra nada, gente. Vocês vão no máximo receber umas fotos da minha namorada. Mas vamos nessa. Vou começar a usar o Instagram mais. Instagram. Não uso muito essa rede. Sou mais do Twitter. Mas, Pedro, vamos lá. Seu pai Voltando ao ponto que você comentando, grande estava. abraço, Edgar. Mas qual tese que você estava falando? A tese, você estava comentando a tese do João, do professor João César, dessa inerência do Bolsonaro ao autoritarismo. O professor João César explodiu minha cabeça. E aí o pessoal falou: ah, o que é que você acha do MBL? O MBL tem vários efeitos. E uma das coisas que eu sempre gostei do MBL é que eu sento lá para falar com o Kim, o Renan, e eles aceitam crítica pra caramba. Eu nunca vi ninguém na política que aceita tanta crítica quanto o MBL. O Não quer novo dizer que podia muda a aprender com opinião, mas isso, aceitam pra inclusive. caramba, isso é verdade. Aceitam pra caramba, e são liberais nesse sentido. Foi o que eu estava falando de tolerância lá no início, de abertura ao diálogo. Isso é parte do liberalismo na essência. E o que é que o professor João César fala? O professor João César tem muitas coisas que eu já via ali na intuição, e o professor João César formulou com uma rigidez grande, e recomendo que vocês olhem o que ele está escrevendo e tudo que ele está publicando recentemente, porque é um cara brilhante, um cara de esquerda, é, o melhor analista político da esquerda brasileira, e quem está dando espaço para ele e tornando ele famoso é o MBL, para Também. vocês verem. E o que é que o professor João César fala? Ah, ele, inclusive, faz uma relação com um livro chamado Orville. Orville é o quê? Livro ao contrário. Orvil. Livro. É livro ao contrário. Um projeto ali que existiu no fim da ditadura, onde eles queriam contrapor salvo engano, Tortura Nunca Mais, tinha sido um livro que a esquerda lançou denunciando os, os problemas da ditadura, né, as violações de direitos humanos que ocorreram naquele período. E o Exército Brasileiro fez um contra-argumento, ele tentou fazer esse livro, acho que nunca chegou a ser publicado. Ah, e, e o que é que aconteceu ali naquele momento? Ele diz que a cabeça do porão da ditadura, que é a cabeça do Orville, que ele diz que está muito bem descrita esse tipo de pensamento no Orville, é a cabeça do Olavo de Qual que é a Carvalho. tese do Orville, que eu não entendi muito bem? Qual que é Explodiu a a minha pontuação? cabeça, eu já vou. A ideia de que a esquerda brasileira é um inimigo análogo a um inimigo externo. Esse é o centro, é muito mais elaborado que isso, eu estou resumindo aqui para falar numa live de supetão, mas a ideia central é essa. A ideia de que o caráter dos, e não só da esquerda brasileira, mas dos inimigos da direita, militarista, etc., eles têm um caráter de inimigo externo, de inimigo estrangeiro. E por que que isso importa? Porque com o inimigo interno, você lida através da Constituição, dos direitos políticos, da institucionalidade. Com o inimigo externo, você lida através do direito de guerra. Então, a ditadura brasileira não foi a ditadura mais violenta de todas, a gente sabe, mas Nem foi uma de ditadura perto. que lidou, inclusive, desde a relação com a imprensa, mesmo que eles não prendiam e matavam,
Eles lidavam como se fossem inimigos estrangeiros, como se fossem inimigos essencialmente não brasileiros. E essa ideia que você vê que eles exprimem o tempo inteiro de que não são brasileiros por essência. E eu sabia que essa era a ideologia da ditadura. Eu sempre lia ali sobre a ditadura e sempre isso foi bastante nítido para mim. Agora, depois de um tempo que eu fui sacar e foi o que explodiu minha cabeça, é exatamente o que o Olavo de Carvalho pensa, bicho. É exatamente o que o É, o Olavo de Olavo. Carvalho pensa. Ele não legitima os inimigos dele de modo algum e trata como inimigos externos. Todo esse papo de globalismo do Foro de Olavo de São Carvalho, Paulo. do Foro de São Paulo, etc., é o quê? É a classificação do inimigo político como inimigo estrangeiro. E a partir daí justifica-se uma atitude política muito mais agressiva do que você teria contra o inimigo interno, que está ali legitimamente defendendo uma ideia diferente para o Brasil. Eu não estou aqui falando que a esquerda brasileira é boa. A esquerda brasileira é uma desgraça. Mas não é um inimigo estrangeiro. Eu estou falando que não é um inimigo estrangeiro. Paulinho. Que não é um inimigo contra o qual vale tudo. Não vale tudo. Não A- a- vale tudo. não vale tudo, não vale tudo. A partir de certo momento, se vale tudo para combater a esquerda brasileira, você perde qualquer noção de princípio. A gente perde aquele escopo através do qual a democracia liberal deve se basear, que eu falei do início, que é aquela coisa da qual não pode sair. E acho que essa foi a coisa que o João César meio que explodiu, porque ele demonstra ali por A mais B como essa é a mentalidade do Bolsonaro e do Olavo. Então, eu não acredito de modo algum que uma pessoa com essa mentalidade vai acordar numa quarta-feira bonita, olhar as flores do jardim e falar: nossa, hoje eu vou acordar liberal, vou respeitar a democracia, vou aqui agir como se eu fosse do Partido Conservador Inglês. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Mais do que isso, você vê isso nas atitudes do Bolsonaro no dia a dia. E aí a gente já indo para leituras mais clássicas do que é o populismo e do que é um populismo autoritário. O uso da palavra povo pelo Bolsonaro é um uso que só populistas autoritários aderem, que é o uso da palavra povo como a sua base social. Veja, inclusive, os colunistas da Jovem Pan, super mais ou minions, como o pessoal do MBL fala, que não se assumem como bolsonaristas abertamente, eles falam, não, o Bolsonaro vai conversar com o povo. E quem é o povo? É aquele cercadinho ali do Bolsonaro. Se já chega uma pessoa expressando a visão mais Se parecida chega a com o que Cris Bernardes, aí 70% sai da tudo população correndo. brasileira tem, ele sai correndo, porque deixa de ser o povo. E aí ele dá uma declaração falando: eu vou para ali para conversar com o povo, não é para conversar com uma militante. Como se ele é o povo desorganizado que pensa no Brasil, o povo dele é o brasileiro legítimo que não está ali pensando na ideologia política, principalmente, que está ali pensando no interesse do país antes de tudo, enquanto o povo dos outros são os militantes, colocam uma ideologia acima do país, onde não colocam o Brasil acima de tudo, como ele gosta de colocar, né? Então, existe essa ideia por trás de tudo que o Bolsonaro fala. E a gente pode aqui analisar todo o léxico político do Bolsonaro, todo o dicionário político dos discursos do Bolsonaro. O que é que certas palavras que para mim, para você, para qualquer pessoa normal significam uma coisa, no discurso do Bolsonaro significam outras. E quando a gente olha ah, como é que o Bolsonaro faz, ele opera basicamente por isso. Teve um seguidor aí que falou, Felipe Quaresma, lógica política do amigo e inimigo, escreveu Jason Stanley. É verdade, o Jason Stanley é especialista em quê, Felipe? É especialista em fascismo, onde ele escreveu isso. Jason Stanley salvo engano, posso aqui estar falando imensa bobagem, mas confirme, por favor, Felipe. Ele é autor daquele livro O que é o Fascismo. Eu li até recentemente, talvez esteja errando. Mas ele How descreve. Fascism Work, 2018, ele mesmo. Lá de Yale. Então, a gente precisa considerar que essa lógica política do amigo-inimigo, que existe também na esquerda, a luta de classes é instrumentalizada para se transformar isso. É a base do discurso bolsonarista. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai esperar o Bolsonaro mostrar suas garras, conseguir fechar o sistema político brasileiro, ou a gente vai começar a apontar esse tipo de coisa?
e ter o ceticismo suficiente que a gente precisa. Porque essa esperança de que, ah, não, certo dia o Bolsonaro vai acordar, vai ver uma quarta-feira bonita, vai olhar as flores do jardim e vai agir como democrata, essa esperança existe desde que o Moro entrou no governo. Essa esperança existe desde a eleição. Eu acho que o antipetismo projetou no Bolsonaro, e muita gente bem intencionada, muita gente boa fez isso, projetou no Bolsonaro uma coisa que ele não é. Não, e a estrutura narrativa que Insiste. muito bem feita por parte dele, né? O Moro não era ali para fazer alguma coisa. O Moro estava lá para dizer que o Bolsonaro é um cara que defende a corrupção. O combate à corrupção, perdão. O Guedes está lá não para mandar uma reforma administrativa que está na gaveta do presidente faz 90 dias. Ele está lá para sinalizar para uma parcela da população que ele defende a economia de mercado. Então, assim, mano, é um governo puramente simbólico com um caudilho doido. É só isso que é o governo Ele Bolsonaro. vive. Os governos autoritários de direita, seja os fascistas, inclusive a própria ditadura militar brasileira, tinham isso. Tinham isso. A Sim. ditadura militar brasileira começa com uma política econômica e termina com outra completamente diferente. Tem uma política externa pró-americana em outro momento, e uma política externa anti-americana. Na mesma ditadura, ali já para o fim, é uma política externa pró-soberania, né? O Mussolini fez isso. É um discurso político baseado inteiramente na lógica do amigo-inimigo. O Bolsonaro, enquanto corpo de ideias, enquanto corpo de propostas para mudar o país, ele é vazio. Ele é Não vazio. tem. Não tem. Era, Não tem um antes, conjunto de antes era o ideias. neóbio, hoje é a cloroquina. Não mudou. Não mudou. O Bolsonaro se adapta a qualquer grupo que estiver disposto a aderir a essa lógica de amigo e inimigo que é a base dele. A única coisa que une toda a carreira política do Bolsonaro é esse tipo de retórica, esse tipo de postura. Mais do que isso, outro sinal aqui do que a gente falando, porque a gente não pode esperar nada diferente do Bolsonaro do que o antiliberalismo mais explícito e o desprezo completo pela democracia liberal. Outro sinal é ver o que a militância bolsonarista e a militância bolsonarista reconhecida e legitimada pelo próprio presidente. Estou falando das pessoas que o próprio presidente coloca como próximas a ele, pessoas que estão no movimento político abertamente liderado pelo senhor Eduardo Bolsonaro. Todo mundo sabe que o Eduardo Bolsonaro é quem articula essas pessoas. Essas pessoas vivem de mandar indireta sobre intervenção militar nas redes sociais. Até mesmo parlamentares. Porque gera engajamento. Porque gera engajamento e porque eles falam qualquer coisa que desagrade a esquerda. E também porque eles não acham que isso é Que isso é um problema. que isso é um problema, é uma ferramenta que deve ser rejeitada. Veja, eu e você pensamos que é melhor alguém que discorda da gente estar no governo do que a gente comandar uma intervenção militar para tomar o governo. Porque a gente considera que esse é um instrumento que não está na política, que ele já vai para fora da política, que é aquela coisa que você sempre fala, que é a negação da política também, tem um pouco a ver com isso. É você fazer as coisas por fora da institucionalidade. E é o que permeia. O Bolsonaro não existe nenhum instrumento. Ó, o Joca entrou aí para a nossa live. O Bolsonaro não reconhece nenhum instrumento que ele veja como ilegítimo. Perfeito. Não existe nada que vá atacar o inimigo que o Bolsonaro considere legítimo. Perfeito. Se ataca o inimigo, portanto, legítimo. E Pedro, Esse é o modo de pensamento dele. uma pergunta aí para você, para entrar numa coisa que eu falo com todas as pessoas que estão aqui, elas entram nesse assunto, às vezes eu perguntando, às vezes não. O Lisboa entra nesse assunto, o Christian Lobauer, Facundo Guerra, o Raul Gislodi, todo mundo fala. E tem um diagnóstico muito parecido com retóricas muito diferentes. Isso que é uma coisa bizarra. Como que a nossa elite é anuente com essa porra? Já é óbvio. A gente tem 24, 26 anos, a gente já viu, tá aí, você não vê. Como que a elite, assim... Porque o Bolsonaro, para chegar onde chegou, teve que enganar a Faria Lima inteira. Não é que ele enganou um banqueiro, ele enganou todos. Que é o pessoal com mais recurso, com mais possibilidade de interlocução, com os melhores analistas. Como que a nossa Os elite baixos, né? Oi? Pessoal do Twitter, aquele fim tweet, aquele Não, isso pessoal aí mais nem é. baixo da Não, Faria Lima. esses lixos chegaram Os agora. Moreira Salles estão batendo no Bolsonaro desde o início. Não, é verdade, mas Moreira Salles são os A bastidores elite morais desse ilustrada. país. Agora, por quê? Porque a elite ilustrada praticamente não existe. A elite Mas brasileira por é que, como que a elite, cafona, como é que a elite brasileira... baixa. Oi?
Elite brasileira é isso, bicho. A elite brasileira é uma merda. A elite brasileira é uma merda. Talvez o pessoal de São Paulo, às vezes, ache que a elite ilustrada está concentrada em São Paulo. Mas acho que parte da resposta, e parece simples, é mesmo simples, mas parte da resposta é simples mesmo. A elite brasileira é uma merda, ponto um. E acho que existe aí também, a gente vive num dos países com uma das elites que mais promovem injustiça social no mundo. A gente vive num país que foi o último a abolir a escravidão, foi um dos países onde o Darwin chegou aqui, durante certo momento, ele ficou assustado, ele falou, bicho, eu já vi vários países escravistas, mas país escravista, onde o dono de escravo trata o escravo desse jeito, o Brasil é o primeiro. Tá O no Brasil é o Trópicos primeiro. Utópicos essa Tá, né? passagem. Salvo engano, tem o Diogo Mainardi já escreveu muito sobre isso. No final, tô lendo aqui, Indicação do Pedro, Polígono das Secas, Diogo Mainardi, Esse é um baita livro livro. Leiam politicamente incorreto total, né? O totalmente, pessoal mas é descobriu que eu gosto maravilhoso. desse livro, vão me cancelar. É excelente. É excelente. O É aquela Diogo. coisa que você lê escondido, nem sei porque eu falei nessa hora. Mas você tem lugar de fala para gostar desse livro, eu não. O Diogo é engraçado que ele foi cancelado, ele foi o primeiro cancelado, né? O cara ganhou um jabuti com o primeiro livro, depois escreveu livros muito Muito melhores que o jovem, primeiro né? livro dele, muito melhores que o primeiro livro dele, não ganhou prêmio nenhum porque era antipetista. Mas voltando aqui, uma parte da resposta é essa, de que eu sou fã do Diogo Mainardi, viu? Discordo muita coisa, mas sou fã. E a elite brasileira tem essa característica de ser uma elite baseada na injustiça social. Nunca houve. A elite brasileira não está na elite porque é mais produtiva do que as outras. Uhum. A Continua. elite, em grande parte, é porque eles se apoiaram em estruturas absolutamente injustas. E existe ali também, eu Que é acho o que rent um investimento seeker, que é não emocional. deixar abrir o mercado, que é a estrutura tributária simplificada e tal, tal, tal. O Viveram de cara, uma mata a vida inteira. Vida inteira. ou uma mata privada ou uma mata pública Ou também, uma né? mata pública. Aqui no Ah, Centro-Sul, uma mata privada. Aí como você bem pontuou, no Norte e Nordeste, totalmente racional do Estado. e existe uma outra situação também, que tem um investimento emocional que as pessoas fizeram. A política mundial está se caminhando para esse tipo de coisa, ah, de polarização, de rede social, e existe um investimento emocional. Você imagina para o cara, bicho, que já brigou com a família dele inteira para defender o Bolsonaro, para falar, o Bolsonaro é autoritário, vocês estão malucos. Eu não vou Isso é o arredar o Foro de pé. São Paulo tá inventando que o Bolsonaro é autoritário. Aí o Bolsonaro vai lá na manifestação a favor do AI-5, na frente do quartel-general do Exército, na frente do quartel-general do Exército, no dia, isso foi dia 31 de março ou 1º de abril, né? No dia do aniversário do golpe de 64, esse protesto. E aí você teve gente que negou, o bolsonarismo, em grande parte, negou que aquilo fosse um protesto a favor de intervenção militar. Falou, não tem nada de intervenção militar. Ele É não meia falou de dúzia de intervenção doido. militar. Ele falou, tem que partir para a briga com esse pessoal aí. Foi o que ele falou. Partir para a briga não é intervenção militar. E aí o cara vai dia após dia com esse discurso meio maluco, meio maluco não, mas com esse discurso negacionista do autoritarismo do Bolsonaro, e para esse cara largar aquele investimento emocional que ele fez, que ele brigou com a família dele inteira, ele desmobilizar esse investimento emocional vai ser muito duro. Vai ser muito duro. Do ponto de vista pessoal, é difícil. Então, tem um lado ali da estrutura do Brasil que aceita esse tipo de pilantra. Tem também o pessoal que vai pedir intervenção militar não tem 50, 60 anos à toa. Não tem 50, 60 anos à toa. Na sua família, quem são os bolsonaristas e o que eles falam da ditadura militar? É o pessoal que apoiava o Porão, bicho. O Porão tinha gente na sociedade que apoiava. O Porão da ditadura não teve tanta influência política à toa durante a ditadura. E algumas das pessoas ainda estão vivas. E é exatamente o perfil etário que está na Paulista. E Pedro, Então João tem Fog, esses vários elementos aí. nosso querido Mas companheiro, pode sempre botar aí a.
a- Eu as já vou perguntas. pegar o gancho aqui do João Fogg 061, um grande companheiro que nos acompanha aqui com muita frequência. Ele fala que é um momento de união todos, né? E a gente começa a ver o basta aí dos juristas, esse juntos, uma coisinha ali. Eu até assinei um aí, que foi o Juntos, eu assinei. Você acha que diferente de 64, hoje a gente está mais maduro, tanto que a gente está aqui conversando, né? Marcelo é Ele foda. está citando, o Marcelo está citando, o Marcelo é meu primo, o Marcelo Castro MC. E ele está citando o nome de pessoas da minha família que eu amo. Ele está citando, bicho. Tudo bem, acontece. Deixa Mas quieto. Ele acho que a gente cita tem nome uma. do pessoal do Instituto Mises. O nome da família é foda. É, Mas vamos eu. lá pro João. A união Voltando, de você acha que a gente tem todos. uma maturidade maior? Você vê uma possibilidade de uma frente ampla? Esse pessoal aí mais ou menos Cara, democrata? seria lindo chutar o PT. Eu acho que essa é a E eles já solução se ideal para o chutaram! Brasil. Vamos colar com o social-democrata. E eles não querem por um motivo racional, porque o PT é sujo também. É um partido, já é outra história de populismo, outra linhagem de populismo e de autoritarismo, outras condições políticas. Não estou aqui dizendo que o PT é igual a Bolsonaro. Inclusive, eu sou famoso no movimento liberal como liberal que votou na Haddad, porque eu fui o único, embora tenha um outro liberal muito famoso, crítico de Bolsonaro, que votou também, mas não vou revelar o nome dele. Mas não é o Matheus, é um Não grande é, amigo que eu votei nulo. mas o. Eu não quero me unir com o PT, bicho. E eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer e aproveitar que o PT está largando essa coisa dessa frente ampla, colar com o social-democrata mesmo, com os conservadores moderados. O Moro eu chamei de liberal. O Moro não é exatamente liberal, mas bota na linha. A Marina não é exatamente liberal, mas bota aí na linha. Porque não é mais esquerda Bota no direita, não é jogo. liberal versus liberal. É o bom senso versus a barbárie, é empatia versus o ódio. A gente já não tá mais debatendo isso, porque se não resolver o problema do Bolsonaro, não vai dar mais nada. Não vai dar mais Sim. nada. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade de ouro. Vamos chamar o pessoal que não é nem petista nem bolsonarista e botar no nosso barco, porque eles são minoria. A pesquisa Atlas Político, recentemente, que é uma pesquisa que eu acho que está até melhor que o Datafolha, mostra o Lula e o Bolsonaro como os dois políticos mais rejeitados do Brasil e dois políticos com popularidade, quer dizer, aprovação. A pergunta é: se aprova ou não aprova tal nome? Aí eles vão lá. Mandetta, mais aprovado que Lula e Bolsonaro. Depois Moro, Moro. mais aprovado que Lula e Bolsonaro. Luciano Huck, mais aprovado que Lula e Bolsonaro. Ainda tem um campo imenso de pessoas que não têm uma opinião formada sobre Nosso Luciano querido Huck enquanto vereador líder Mazinho dos político. Anjos, lá de Vitória, chegou aqui. Grande abraço, Mazinho. Tem grande prazer, mas e acho que é isso aí que o João Fog falou. Acho que seria sensacional unir. A gente pode não fazer um programa liberal radical, vai acabar sem privatizar a Petrobras. A bicho chutar o PT e o bolsonarismo da política brasileira é um objetivo tático pelo qual vale a pena não privatizar a Petrobras agora. Eu aceito. Eu aceito. E Porque com o Pedro, mas Bolsonaro esse também não pessoal não vai tem privatizar a militância. Petrobras. Essa é a Gugs, questão. o Bolsonaro, o Bolsonaro também não tinha militância há pouco tempo. A Tabata Amaral, que era uma mulher com pouquíssima militância, foi a candidata de esquerda mais votada em São Paulo. Segunda, a maior foi a Sam. Foi a segunda, né? A Samia foi mais votada que ela? Foi, mas era um absurdo de voto. As duas tiveram absurdo de voto. Mais de 200 mil votos. Você tem ali o Vinícius Poit, também tinha muita gente que não tinha militância estruturada de décadas e décadas, se deu muito bem na eleição. E que caberia, e aqui eu estou falando de uma união que cabe Novo, cabe Cidadania, cabe PSDB, cabe DEM, cabe Rede, cabe PSB, cabe PDT, principalmente se eles esquecerem aquelas ideias de economia do Ciro lá, que são uma desgraça, né? Mas partir para esse caminho de uma aliança que chute o PT e o bolsonarismo seria o melhor resultado possível para 2022. E 22. E as pesquisas indicam que as pessoas mais aprovadas do Brasil não estão no PT nem em Bolsonaro. E as pessoas mais rejeitadas do Brasil são Lula e Bolsonaro. Então acho que tem que unir mesmo. E acho que esse seria o caminho. E gostaria disso. Se
se não der, aí a gente parte para outra. Vou votar provavelmente um candidato mais liberal, mas gostaria que desse. Eu acho que você está muito otimista, porque eu vou pegar a pergunta aqui do Google77, né? Pedro, o Bolsonaro tem apoio popular para se manter no poder? Na minha visão, sim. Porque fazendo uma análise fria, ainda muitos parlamentares que eu acabo conversando no meu dia a dia, eles falam, Matheus, eu até quero que o Bolsonaro saia, nunca gostei desse cara, sempre foi, desde a Câmara, que sempre foi um bosta. Mas não dá para derrubar um presidente com 30% de aprovação. Como que você vê esses 30% ali? Acabando o auxílio Também emergencial, acho. morrendo pra caralho, Também gente pra acho. caralho. A mesma leitura que você. Tá, é difícil. Minha leitura hoje é que, o que usando o economismo, no equilíbrio atual, o Bolsonaro não cai. Com esse nível de popularidade, etc., o Bolsonaro não cai. Agora tem que ver qual pesquisa está certa, né? Tem muita gente falando em viés metodológico do Datafolha que levaria esses para menos de 30. Seria ali uns 22, Aí 23. você tem o Atlas, que tá uns 20 e pouquinho. Sim, o pessoal da Atlas que defende, do Atlas Político, que defende que o Datafolha está com erro, que seria já um pouco menos do que esses 30. Mas ainda assim, acho que no equilíbrio atual, o Bolsonaro não cai. O que falta para que o Bolsonaro caia é, inclusive, que as figuras de fora do bolsonarismo, da oposição petista, defendam abertamente o impeachment. Falta aí o pessoal do Novo, faltam essas bases sociais e essas lideranças começarem a defender abertamente o impeachment. Mas mesmo que não dê para tirar o Bolsonaro agora, a gente tem que trabalhar para tirar o Bolsonaro em 22. Eu acho que não vai dar. É que eu acho que não vai dar, eu sempre sou pessimista, né? Eu acho que tem que tirar agora, porque eu acho que mesmo com a sua leitura das figuras mais rejeitadas, são figuras com a capilaridade, com tudo mais voltado, e a gente está caminhando para o segundo A turno chance é o segundo turno PT e Bolsonaro. Você apostou comigo que o segundo turno ia ser PT e PSDB. Eu apostei com você 2 anos antes que não ia ser PT e PSDB. E, bicho, eu sou injustiçado, que nem o Andreasa. Eu vou usar o argumento que o Andreasa disse, que a gente teve a facada. Depois da facada, eu posso estar errado. Eu posso até que estar errado. Mas minha tese não foi justificada. Não foi, pode ser comprovada, porque o Bolsonaro tomou a facada e acabou ali. Mas eu acho que eu estaria errado mesmo de tal maneira. mas olha, em outubro, em uma semana antes de outubro de 2018, a gente teve uma pequena briga, voltando de um bar, porque eu falava, Matheus, essa cacicada do PSDB não vai ter voto de ninguém. E aí eu fiquei te sacaneando, e aí você falou, não, pô, política é base. Política é o pessoal ali que conhece os Estrutura, é o vereadores, vereador. que tem tempo de TV. E aí você ficou puto porque eu comecei a te sacanear. Aquele dia você tava meio bêbado, você lembra disso? Foi em março. E você é Foi ruim de março de previsão pra 2018. caramba. Foi em março de 2018. Eu não sei se tá tão claro que é um segundo turno PT e PSDB, não. Não, não acho que o PT e São dois Bolsonaro. grupos políticos com 63, 64 de aprovação, de reprovação. Eu Quer não sei. dizer, o que você está apostando é que esse 63 e 64 não tem uma capacidade de coordenação para chegar uma alternativa ao segundo turno e se chegar para vencer. É o que você está apostando, mas tem muito tempo para coordenar, bicho. É E eu porque não vejo o eu não Bolsonaro faço mais previsão. moderando. Eu prometi para mim mesmo que eu não faço mais previsão. E quando eu vou fazer previsão, eu aposto ao contrário do que eu queria que fosse, entendeu? Então eu acho que o Bolsonaro não cai. Por quê? Porque como eu sempre erro, eu achei que ia dar Bernie Sanders, errei. Achei que ia dar Geraldo Alckmin, errei. E fico olhando pesquisa o dia inteiro, e vou lá, e sempre erro. Eu sou ruim de previsão. Então não faço mais, dito isso, entendeu? Mas só para... Vamos responder a última aqui, que chegou uma aqui agora, peraí. Última pergunta. Hulk é uma proposta viável ou desespero? Eu queria emendar essa Depende pergunta dele. e deixar um pouquinho mais ampla, Pedro. Quem você vê hoje que conta como uma liderança que tem a possibilidade de bater de frente, já que você é otimista com um possível projeto de oposição a esses dois polos antagônicos? Eu não cravo que vai ter um segundo turno sem Bolsonaro e PT. Mas acho que cada vez mais. Já fui mais nessa linha do que hoje.
Já fui mais nessa linha do que hoje. De achar que o segundo turno ia ser Bolsonaro-PT. Cada vez eu desconfio mais. Cada vez eu desconfio mais. Acho que o PT está muito menos forte do que as pessoas acham e o Bolsonaro também está muito menos forte. E se o Bolsonaro, eu não vejo o Bolsonaro moderando. Então acho que o impeachment de Bolsonaro é um cenário real. É um cenário real. Só se a economia bombar muito a partir do dia para a noite, assim, 2021, 2022, a economia crescer 3, 4% ao ano, aí nesse cenário eu até vejo o Bolsonaro numa situação melhor e vejo isso aí acontecendo, pelo menos o Bolsonaro tendo chance de vencer a eleição. Mas cada vez mais eu sou mais cético porque todas as pesquisas sérias estão mostrando o Bolsonaro e o PT com uma rejeição muito grande. E aí eu acho muito difícil a gente apostar que não vai ter nenhum tipo de coordenação para criar uma alternativa. Até porque esse papo de frente ampla está cada vez maior. A frente ampla está cada vez mais em voga, né? Então, quer dizer, as E pessoas cada vez estão mais ampla também, acostumando a né? própria cabeça a votar em qualquer um que não seja PT e Bolsonaro, né? Eu vou apoiar, votar em qualquer um, quer dizer, um social-democrata pensando em votar no Novo, um liberal pensando em votar num político mais à esquerda, as pessoas estão começando a cogitar isso. Aí quem é? Primeiro o Huck. O Huck, ele é viável. Por que, que o Huck é viável? Porque o Huck, todas as pesquisas mostram que ele, tira voto do Lula entre os mais pobres e a proposta econômica dele, usualmente, costuma ter bom voto entre a população mais rica do Brasil. Então, acho que o Huck é viável. A questão é, o Huck vai... Primeiro, ele tem talento político, tem vocação política para isso. Em algumas manifestações do Huck, eu vi ali aquela coisa muito ensaboada, muito PSDB antigo, que não cola muito bem na política, ainda mais para quem está entrando de vez numa eleição para presidente. João Amoedo. Dois, João Amoedo, eu acho que muita gente está desprezando o Amoedo, bicho. Muita Eu gente também está acho. desprezando o Amoedo. Eu acho que o Amoedo está embaixo. É muito difícil o Amoedo ser eleito. Acho mais provável que o Huck seja eleito do que o Amoedo, porque o Huck já é Mas é o nosso extremamente Lacalle conhecido. Pou, aquele cara calmo, tal, O tal. Amoedo, o Amoedo, eu diria claramente que o Amoedo está em baixa. Se existisse uma bolsa de valores da política, eu compraria Amoedo. Eu- O Moro é outro. O Moro é outro. O Moro é muito mais popular que o Bolsonaro, mesmo depois de ter saído do governo. Mesmo que a militância E grite agora, Bolsonaro. a militância do Bolsonaro não abandona o Moro inteiramente. E o Moro vai meter o pau no governo durante 2 anos. Então ele vai cada vez melhorando a imagem dele com os petistas. Eu apostaria no Moro. E para Eu vejo que tem finalizar, vários nomes que eu veria. Até o próprio Ciro. Eu vejo, João tem Dória. vários. Para mim, é quem vai embarcar nesse nome da terceira via, né? Quem é que vai João embarcar Dória. como terceira via? João Dória, eu acho mais difícil. Eu acho mais Também. difícil. O Dória tem uma rejeição mais padrão PT e Bolsonaro do que dos outros. Aí o João pode falar, vocês só falam de pessoas sem experiência. Eu acho que a pessoa que eu apostaria é quem vai se posicionar para se colocar como terceira via. Quer dizer, o não PT e o não Bolsonaro. E hoje, a maioria das pessoas que estão em posição de fazer isso são Amoedo, Moro, Huck, Ciro, que já é um cara com mais experiência que eu quebrei. Mas eu acho que é mais esse perfil de candidato que vai se colocar. Por exemplo, um Rodrigo Maia da vida, ou outro Não cacique que tem. não seja o Ciro abertamente ideológico. ah, eu não suporto o Ciro, tá? Eu já escrevi vários textos metendo pau no Ciro, faço isso com frequência. Pessoal que lê meus textos sabe que talvez o Ciro seja o político que eu mais reclamo no, em texto, assim, mas eu acho o Ciro bom. O Ciro fala bem, bom no sentido eleitoral, né? Bom Ele sabe se como um vender. candidato, como uma figura política, não como um policymaker, É, como presidente da República. ele tem ali retórica, ele tem posicionamento, ele tem coragem. Um cara que falava que o PMDB era tudo bandido, quando o PMDB era um partido que O Danfer, o PMDB. quando o PMDB tinha muito mais poder do que tem hoje. Ele é um cara corajoso, enfim, é um cara que se posiciona. E hoje, E querendo ou não, tá fazendo um serviço importante pra gente, que é uma humilhação do Lula pela esquerda, né? Que é uma coisa sim, inédita, né? inclusive pode ser um dos caras que está contribuindo para
parece sentido. O Ciro ganhou muita militância, uma coisa que ele não tinha, inclusive em 2018 ele não teve. Por outro lado, ele ganhou muita rejeição. De novo, é mais um dos nomes que são muito rejeitados em pesquisa. O Ciro é muito rejeitado em pesquisa. Vamos ver o que ele vai fazer disso, porque eu acho que a rejeição dele é menor, pode até ser grande em, em número, mas é menos consolidada e menos emocional do que a do PT e do Bolsonaro. Então, eu não sei se eu apostaria no Ciro, acho que é não possível, é não possível. Mas aqui a gente já está entrando em coisa que é zero minha especialidade, né? Eu, Não, agora eu virou entendo, nosso eu feed live entendo de aqui. liberalismo, eu entendo de economia, aposta política, eu costumo acertar. Mas é Raul palpite. Justilores entrou. Grande Raul, grande Raul. Um dos meus jornalistas favoritos e gostaria de ver mais gente lendo o livro do Raul. Leiam Raul Justilores, Por sinal, ouçam o Raul livro, Justilores. a sexta impressão está disponível, tem que mandar e-mail até amanhã. Raul, põe para quem tem que mandar o e-mail, porque está esgotado São Paulo nas alturas, né? É? Tá. Agora vai ser a sexta impressão, tem que mandar um e-mail. Qual que é o e-mail, Raul? Manda aí pros nossos Leiam telespectadores. esse livro, principalmente se você mora em São Paulo, mas se você gosta de assuntos urbanos, leiam o livro do Raul. É um dos melhores livros da década passada, tranquilamente. Um dos melhores livros de não ficção publicados no Brasil na década passada, tranquilamente. Cravo isso, recomendei para uma porrada de gente, eu sou fã do Raul e falo isso abertamente. ritahmatar@gmail.com. Ô, Cíntia, manda um e-mail para Rita. Pedro me indicou, daí eu indiquei para mais um, mais outro. A gente parece os caras daquela seita do Tim Maia, leia o Universo de Desencanto, leia São Paulo nas alturas. Não, o livro do Raul é um espetáculo. O livro do Raul é um espetáculo. O livro. E acho que a gente até podia falar um pouco disso, né? Porque você gosta do assunto, e aí a gente já Vamos, arremata a mais 10 live minutos em falando homenagem ao de. Raul, já que o Raul entrou. Já vamos Cara, estender. você lembra quando eu achava que esse ano ia ser o ano do adensamento? Eu até falei isso com o Raul, mandei um zap pra ele falando isso. Tá quebrando isso um pouco, né? A gente jamais imaginava que vinha essa pandemia. Eu comecei o ano achando que pela primeira vez verticalização das cidades e adensamento iam ser discutidos a sério no Brasil. E E que a vão, gente ia ter, mas vão. no meio de Eu uma acho que pandemia. Eu acho que a pandemia piorou, mas ontem a gente recebeu o Otávio Zarvos aqui no Mercado das Ideias, e o Otávio falou uma coisa que eu achei muito interessante. O que você acha que vai mudar na cidade pós-pandemia? Eu acho que a gente vai ter que ter mais hospital. Porque assim, você tem uma necessidade, assim, apesar do Benchimol, da XP querendo estar em Paitu e fazer essas leituras tudo errada e querer fazer uma. Não, tô falando agora. XP inventou agora, tipo, com esse negócio modernista, que vai construir uma sede no interior. E para fazer um negócio de Apple, que é aquelas breguice do Vale do Silício, que todo mundo tem que chegar com a Tiguan para trabalhar e morar no condomínio, não é sustentável e tudo mais. Mas eu acho que isso é passageiro. Por quê? Porque essa pandemia mostrou que, ao mesmo tempo, a gente tem 40%, 50% da cidade de São Paulo vivendo na informalidade. Vivendo em 12 metros quadrados, com 3, 4 pessoas. E a gente não conseguiu deixar a pessoa em casa de isolamento social muito por isso. Então, acho que vem uma discussão da necessidade de formalizar as pessoas e não formalizar na cidade de Tiradentes, como a gente fez ao longo da vida. Formalizar aqui do lado. Então, eu acho que a gente vai debater esse assunto sério. Eu também, mas o grande problema é, existe clima para debater isso? Cada vez mais as pessoas, a população do centro expandido, principalmente os mais ricos do centro expandido, se picaram. Para quem tem casa de campo, se picou da cidade. Ninguém mais quer ouvir falar sobre cidade. Ninguém está afim de falar nesse assunto. Você tem agora essa sinalização da XP. Eu acho complicado a gente pensar que vai ter uma discussão sobre adensamento esse ano. Eu adoraria ouvir isso. Eu adoraria. Não, eu acho que pelo menos você vai ter uma discussão de adensamento, porque pela primeira vez isso vai ser falado por pessoas relevantes, pessoas que se proporam a ser relevantes fazer esse debate. Porque antes o debate era muito restrito ao setor de construção, né? E academia. A academia, a gente sabe todos os defeitos que tem, não levava a discussão séria para frente e porque muito atrasada. O que a gente vê nos heterodoxos
em economia é o que a gente vê nos arquitetos urbanistas brasileiros. É tipo a nossa realidade ser um economista sério no meio desses picaretas. E o debate no setor de construção muito pouco apelativo para a sociedade, muito entrópico e politicamente, às vezes, muito predatório. Então, acho que assim, a partir do momento que o Raul está falando há 3 anos disso, que o Ling está falando há 4 anos disso, que a Marisa Moreira Salles está trazendo o Glazer, e o Glazer dá palestra no INSPER, eu compro o livro do Glazer, e eu faço o Twitter e falo do Glazer, alguma repercussão isso vai ter na sociedade. E assim, como não havia ninguém falando disso, pelo menos agora tem alguém. Então eu sou otimista, eu acho que vai melhorar. E assim, gente, mano, é muito fácil o argumento. A gente deixou 40% da população na informalidade. Tem gente morando em Parelheiros, na beira da represa, sem nada. Então, mano, eu não acho difícil levar a discussão para frente. Só que a discussão não é num termo de adensamento, é num termo de formalização, é num termo de redução de trânsito, é em outros termos. Não, Raul vem segurando Não, o o debate bom urbanismo melhorou. na E acho unha. que o, o sentido de longo prazo é da gente ter um debate sobre urbanismo mais sério. Agora, e eu concordo com isso, a tendência de longo prazo é essa. Agora, a tempestade perfeita para que essa tendência. E foi o que eu falei, eu acreditava que 2020 seria sobre isso, a eleição Eu acho que municipal. não seria sobre isso, para falar a verdade. Eu acho que seria um tema. Eu acho que ainda vai ser um tema. Eu acho que ainda vai ser um tema. Eu acho que chegou o primeiro momento que a gente vai falar bem, ó, o centro tá uma merda. O que a gente vai fazer? Ah, não, gente, ninguém aguenta mais o projeto do. A Marta teve o dela, o Celso Kassab teve o dela, o Covas tem agora o Triângulo do Centro. As pessoas querem alguma resposta. Você vê Alguma resposta. o Raul falou, Pedro tem que escrever o Jardins 2. Eu queria escrever lá na Veja, eu queria chamar meu texto, eu escrevi uma vez, saiu o Condomínio de Luxo Protegido. Era um texto que eu pedi o fim do Jardim Europa. Era um texto de opinião lá que publiquei na Veja São Paulo que eu defendia isso. E o Raul falou, eu queria chamar de condomínio de luxo estatal. E eu acho que é essencial a gente puxar essa discussão porque é absurdo. Vamos parar para pensar, gente. Mais de metade da área, mais de metade da área. E eu fiz essa conta para falar que é mais de metade. Entre a Paulista e a Faria Lima. Quer dizer, as duas avenidas mais importantes e mais cheias de oportunidades de São Paulo. Mais de metade dessa área é um condomínio de luxo horizontal, que só tem mansão. Por que é um condomínio de luxo estatal? Porque o zoneamento fala, olha, nessa região só pode ter residência e residência horizontal, né? Residência sem muitos pavimentos. Residência não pode ser muito, não pode ser um predinho, como E não só até que restringe, como o Raul está comentando aqui, não é que só restringe o adensamento e a possibilidade das pessoas morarem lá perto, como mata o bairro. É um bairro morto. O Pacaembu é outro exemplo. O unifamiliar, residências grandes. E o que acontece? Qual é o o problema? Alto de Pinheiros. Qual que é o pulo do gato, eu acho que da discussão do Alto de Pinheiros, Jardim Europa e Pacaembu? Você está tendo uma mudança, né? Isso, as famílias vão morrendo, isso vai virando espólio, você vai ter briga, algumas famílias vão quebrando, não tem possibilidade de manter aquele patrimônio. O que vai acontecer? Vai ter uma degradação de médio e longo prazo. E se não topar mudar agora, o Boulos vai chegar e vai fazer a mudança. Então vocês querem mudar a regra, na regra do jogo, e aí a gente pode acertar os termos do adensamento? Tudo bem, mantém o gabarito tal, usa tanto, Nunca faz a tinha parado unidade para por pensar cento. nisso, mas é verdade. Se Então, não mudar assim, na institucionalidade, vai mudar na invasão, vai vai mudar mudar na na invasão. fuga de regra. O Raul, acho que sempre cita dos 30%, eu acho que 30% do Pacaembu já tá, não vende, não aluga. Então, assim, vamos mudar. É aquele negócio do El Gato Pardo, do Lutino Visconti, que é a gente precisa mudar tudo para manter tudo como tá. Eu acho que é mais ou Não, menos e isso. olha, eu adoro São Paulo. Adoro São Paulo. Sou um grande fã de São Paulo. Agora, São Paulo tem. O Edmundo fala, né, que o Palmeiras é a minha esposa, mas o Vasco é minha mãe. A esposa é aquela coisa que ao longo da vida eu cheguei lá, encontrei, e o Vasco é de onde ele veio. Eu sou a mesma coisa. São Paulo é minha esposa, Salvador é minha mãe. E eu fico revoltado como esse debate não existe em Salvador.
Eu Qual? canso aqui. Esse debate sobre verticalização, esse debate sobre tornar as cidades mais amigáveis. Não, Salvador é uma mas assim, cidade o que eu baseada em vejo. avenidas de vale onde não se anda na calçada, bicho. Não se anda na Não, mas o Raul calçada. já citou isso. Não é só Salvador, não é só São Paulo. O Raul Salvador é recentemente o estava em maior Sinop. absurdo urbano que eu conheço. São Paulo é Manhattan. São Paulo é Barcelona perto de Salvador, bicho. Não, e com todo respeito Salvador é eu uma vejo muita desgraça. coisa. Por muita conversa que eu tenho com o Albano, nosso amigo, e ele mostra os empreendimentos recentes de São Paulo, de Salvador, tipo mansão de Windberg, tal, tal, tal. Mano, os prédios feitos em São Paulo ficam lindo. Fica umas coisas bonitas. Vila Nova Conceição vira, sei lá. Todo respeito, Marcelo, desculpa Mas ofender Vila é, Nova Conceição. é uma Vila Nova Conceição, né? Essas coisas se produzem em Salvador. É uma desgraça, bicho. Não, é E aquilo muito ali é a pior. área de Salvador que presta, que é a área antiga. Salvador é um triângulozinho, se você parar pra pensar, se tem aqui ali. Vai cair a audiência porque o pessoal não se importa com Salvador, só deve ter paulista ouvindo isso aqui. Mas Salvador tem a Baía de Todos os Santos desse lado, a linha verde aqui. Salvador tem a Baía de Todos os Santos, que é um lugar lindo, é um lugar com calçadas vivas. Pedro, Marcelo mandou, não exagera, não existe nada mais feio que a Vila Nova. Existe, Marcelo. O prédio do seu pai é muito mais feio que a Vila Nova. É Eu acho que o verdade. prédio do seu pai é o prédio mais feio que eu já vi na vida. Exatamente. Não, mas a Vila Nova é aquele lugar que você anda na calçada, a única pessoa que está na calçada com você é o segurança do prédio. E uma coisa que assim, eu já não tenho mais vergonha de falar, que o Otávio Zarvos falou isso aqui ontem, que é literalmente revanchismo. É literalmente a gente não quer que. Primeiro que tem uma questão de patrimônio, que é aumento de Não, oferta. não, é exatamente isso. As pessoas não querem conviver com classes sociais mais baixas no mesmo bairro. Não querem conviver. Não querem. E Isso é assim, elitismo bizarro. E é aquilo que a gente estava falando da elite brasileira ser horrível. e Tem a ver com isso, sim. Tem um paper do Glazer com outro economista que eu não lembro que a gente gosta, que ele mostra, você tira uma família em situação de vulnerabilidade com crianças com menos de 12 anos de idade e só tira do bairro pobre, põe no bairro rico, não dá mais nada, não dá mais dinheiro, não dá mais educação. A criança, se chega lá com menos de 12 anos, ela tem um aumento de 30% de renda só na convivência ali. Então, assim, Sim, o efeito dos pares, né? Nos Estados Unidos teve a mesma coisa. Nos Estados Unidos a gente fala, mas teve um processo de segregação racial que é violentíssimo. Ah, e quando você vê, eu estava lendo recentemente o que aconteceu nos Estados Unidos, e boa parte da desigualdade que se manteve ali no pós-abolição tem com a segregação, que era a segregação do ônibus, era a segregação da escola, mas era a segregação dos bairros também, a política lá do redlining que eles fizeram, né? E a gente teve isso no Brasil de forma não oficial. Só que deu errado, por quê? Porque os pobres invadiram os lugares que não eram formais. Quer dizer, você dificultou. Copacabana cresceu ali super denso, é aquela maravilha. Não tem nenhum bairro do Brasil que eu acho mais divertido que Copacabana. Eu amo Copacabana. Aquela densidade maluca de Copacabana. Agora você vê que Ipanema já é super restrita à construção. Só que eles não conseguem segregar em Ipanema, no Leblon, que em Copacabana já é um projeto falhado, né? Que você tem ali o cara do mercado financeiro, o advogado super rico, morando no prédio taxista, e aquilo ali já está dividido. Agora, em Ipanema, eles não conseguem fazer isso porque o pessoal invadiu a favela ali do lado. exatamente. Em Copacabana também tem, mas foi essa quebra dos bairros construídos no pós-anos 60 foi um fracasso, mas existia essa intenção aberta. E você vê como os cariocas de Ipanema e do Leblon falam de Copacabana, é desse jeito. Eles falam que Copacabana lá tem puta e pobre. Tem esse, às vezes não fala exatamente desse jeito, mas esse é o espírito. Então é Não, segregação, sim. mas eu acho que tem um É processo. segregação. Tem um processo de Copacabana de readequação de muita coisa que precisa, de iluminação, de zeladoria, de aumento de calçada, que torna assim. É muito fácil reviver Copacabana. Eu acho que é essa a realidade. Para É mim já tá muito. vivo, já é super vivo aquilo. Tem Não, problemas? Tem. Porque mas é não muito tem. barato. Entendeu? É diferente que de um monte de lugar que assim, porra, a gente nunca vai recuperar a Berrini. A Berrini sempre vai ser a Berrini.
Não tem como resolver. Então, Copacabana, você tem densidade muito grande, você tem imóveis grandes, médios e pequenos, você tem comércio, então você já tem tudo ali que você não precisa fazer nenhuma grande arrecadação. Você tem que fazer aumento de calçada, aumento de iluminação, poda de ar, tal, tá muito fácil, é muito barato. É muito barato. Os bairros que eu moraria se eu pudesse no Brasil, acho que são exatamente esse tipo de bairro. Acho que é em Salvador, Rio Copacabana, Vermelho, a Pinheiros, Barra, Pinheiros em São Paulo, que eu acho o bairro mais divertido, e no Rio Copacabana, assim. Para mim dá um pau no Ipanema e no Leblon. Acho que até hoje, e os a bairros que você não moraria no Brasil? Barra da Tijuca, Barra da Tijuca, Jardim Europa, Panambi, Morumbi, Panambi, ah, Morumbi, Vila e Olímpia, que aqui a em gente já morou. Salvador, Vila Olímpia é uma desgraça, nossa senhora. A Vila Olímpia é o pior bairro do Brasil. A Vila Não, Olímpia bairro preço, é. bairro por preço, Não. bairro por preço. Não, claro, claro. Se morar num lugar sem saneamento básico é melhor do que se morar na Vila Olímpia. É pior do que se morar na Vila Olímpia. Eu já ia falando melhor porque você vê quanto eu gosto da Vila Olímpia. Mas acho a Vila Olímpia uma desgraça, bicho. A Vila Foi um Olímpia tempo difícil, o Zé tava aqui com a gente, morava lá, O meu Zé pai morava. viu. Nossa, a Vila Olímpia é muito ruim. A Vila Olímpia. A Vila Nova Conceição, você ainda tá numa puta de uma mansão, pelo menos. Você ainda tá ali no. Vila Olímpia não, a Vila Olímpia você ouve os caras bêbados indo pra balada sertaneja no fim de semana. E é a única coisa que funciona naquela merda no fim de semana. E é Eu, aquela urbanização, aqui voltando pro assunto, saindo do Revista Capricho e Interesses Pessoais, é por causa de uma regulação urbana que foi piorando, né? Você vê os bairros mais antigos de São Paulo, formados antes, são esses bairros que a gente fala que são melhores. A Vila Olímpia é um bairro de urbanização recente. E todos esses bairros, aliás, que eu falei, e aí a gente volta lá para o início do e liberalismo, quanto são os mais bairros mais recente, pior. antigos, são os bairros mais antigos, os melhores bairros para se morar no Brasil são os bairros mais antigos, com a legislação urbanística mais antiga, que era menos restritiva. Pituba, em Salvador, Barra da Tijuca, no Rio, Vila Olímpia, em São Paulo, que são bairros Morumbi, recentes, Panambi, Morumbi, Brooklyn Panambi, Novo. são bairros com muitas construções recentes, são horríveis para morar. Eu acho que isso aí. E importante para a gente finalizar aqui, eu acho que morar na Vila Olímpia foi importante para a gente entender a cidade que a gente não queria que a gente morasse. Porque o problema da Vila Olímpia é que, como a gente tinha uma vida agitada na faculdade, de segunda a sexta, até que a A vida era única boa. coisa que presta na Vila Olímpia é o INSPE. A única coisa que tinha. E, sei lá, a pizza meia alemã, meia quatro queijos do Vienne Piero. Aquela pizza é Mas, horrível. Eu odeio aquela pizza. Não tem, você tem péssimo gosto de gostar daquela pizza. Em Pinheiros tem 40 pizzas melhor que aquela. eu E você sei, não, comia mas é aquela, memória aquela. afetiva. É memória afetiva, é masoquismo. Mas de segunda a sexta era até divertido. Mano, sábado e domingo, mano, era assim, não tinha nada. Não tinha nada. E daí a gente via, não, porque você não pode ter um bairro dormitório, ou vice-versa e tal, tal, tal. No início da live, a gente estava até fingindo que isso aqui não era um papo de amigo que mora junto, agora virou total, né? E aí tem 20 pessoas assistindo, bicho. Mas eu chamei pra gente ter um papo de amigo, tanto que o motivo inicial da live era falar sobre amizades em tempo de pandemia, pra gente falar o que a gente quisesse. Mas já que a gente enveredou pra. E foi muito bom, eu acho que a parte 1 assim, é ontológica, eu vou tirar o áudio ali pra pôr no Spotify, eu acho que o que você disseca o liberalismo brasileiro de uma maneira. Aquilo ali eu vou arranjar treta, viu? Mas, Nossa Pedro, eu acho que assim, senhora. sendo muito sincero, né, tem. Mas vai ter que arranjar. Essa Eu treta vou vai ter que vir perder alguma hora. amigo. Alguém vai ter que, assim como da maneira, alguém vai ter que chegar, a gente precisa de um projeto liberal que combata o racismo no Brasil e discuta a raça, a gente precisa de um projeto liberal que seja generoso com os pobres, a gente precisa falar as verdades inconvenientes que a direita não gosta, que um trans tem expectativa de vida de 35 anos na cidade de São Paulo, alguém vai ter que falar o que fazer. Eu vou ser uma pessoa que vai falar a maioria dessas coisas, né? E alguém tem que falar que a genealogia do liberalismo brasileiro surge do encontro do sêmen, de um signatário do AI-5, com um projeto supremacista branco, meio libertário do Alabama. E aí surgiu tudo que a gente vê, esses moleques meio doidos. E daí surge o moleque que está sem oportunidades no Capão Redondo e vê a dificuldade do Estado, tal, tal, tal.
abre um artigo na internet, vê, nossa, esse Estado é uma bosta, daqui a pouco vira tudo antidemocrata, acha que democracia falhou. Então, assim, é uma tristeza. Essa beleza que a gente tem nas periferias de São Paulo, de poder levar o pessoal para um projeto de reconstrução do Brasil e revolta, porque o Estado não entregou nada para ela, mas o que a gente entrega para elas? A gente não entrega perspectiva, a gente entrega ódio. A gente entrega ódio, a gente entrega bilis, a gente entrega o Alabama. Mal secreto, então, só faltou aqui. É uma responsabilidade muito grande do que eles fizeram para o Brasil. É uma responsabilidade muito grande. E tem que falar. E tem que falar. Cada vez mais eu vou começar a escrever sobre esse tipo de coisa. Eu só falo dos nomes, né? Porque como eu estava aqui numa conversa de amigo, eu citei uma porrada de nome, bicho. Eu falei, eu mencionei o Gianluca aqui. Tipo, porra, um puta. Não, mas o Gianluca a gente gosta muito dele. É um cara muito legal, que eu tenho muita fé. Muitos dos que você falou são pessoas que eu, pessoalmente, é uma coisa que as redes sociais têm dificuldade de entender. Que você gostar da pessoa na física e na jurídica achar que ele é um desastre. Não, eu nem acho que é um desastre nesse caso. Acho até não é do Gianluca que eu tô falando. Tô falando, por exemplo, do Mas eu falo do Biratã, o Oi Luiz que você defendeu, o Biratã que eu Ele é um cara muito legal, ele é gente boa. Ele é retardado. É que nem o Kaique Mafra, meu amigo, gente boa, mas retardado. Faz parte. Eu também acho. Acho que a gente tem que fazer esse debate e cada vez mais eu vou escrever sobre isso. Mas ele não precisa ser agressivo, ele tem que ser ponderado, ele tem que ser descritivo. Sim. Ele sem levar pro pessoal. Tem que ser levar pro pessoal. Exato. Eu acho que é. Por mais que o pessoal ache que é levar pro pessoal. É engraçado que eu já reparei isso. Às vezes eu faço críticas. Recentemente, por exemplo, eu falei do Instituto Miss Brasil e comecei a fazer umas críticas mais voltadas ao Instituto Miss Brasil. Muitos amigos vieram falar comigo, não, você tem uma rixa pessoal. Uma coisa, não, eu citei um instituto. E hoje, como são pessoas amigas, são pessoas próximas, às vezes, eles acham que é uma treta pessoal, mas não é. E a gente precisa separar isso porque a gente não vai mudar. O liberalismo brasileiro precisa, não só para ele ter sucesso, mas para ele ser algo que preste. Ele precisa de mudanças internas muito profundas. E essas mudanças internas profundas não vão acontecer se todos os liberais ficarem na política de boa vizinhança. A política de boa vizinhança é a imobilidade. É o imobilismo. E de fato, a gente vai ter que estar disposto a perder uns amigos que não conseguirem entender certas críticas que a gente faz. Acontece. É dificuldade. A gente vai ter que acabar daqui a pouco, né? Tem 1 minuto ainda. Admiro muito você que está fazendo isso, o Ravena que está falando isso às vezes de uma forma virulenta. Eu sou essencialmente cordial às vezes para ir na crítica tão assim, mas eu preciso mudar e tô desenvolvendo essa minha coragem. Mas Pedro, muito triste de a gente só tá se conversando ao vivo. Vamos conversar mais e faço os votos para que você pondere aí na sua cabeça, já que o Dia dos Namorados amanhã, a possibilidade de a gente comprar o Rubens, o nosso pug. Eles se dão muito bem com gatos, é um cachorro muito afável, né? Então pensa aí com possibilidade, vai ser uma cachorro dá problema, cachorro caga na casa, cachorro vai mijar. A Vandinha, que é nossa gata, a Vandinha, nossa gata, ela faz as coisas no lugar certo. A Luísa, minha namorada que mora com a gente, ela vai dar uma opinião aqui. Tá acabando. Temos. A gente vai poder comprar um pug. Velho. Você tá ao vivo. Tá ouvindo? Tá. Tá ao vivo. Mas vocês estão ouvindo? Porque o Pedro tá no fone, eu tô... Tá, de boa. Pug é cachorro pra quem não gosta de cachorro, é cachorro pra quem gosta de boneca, porque é um cachorro bonitinho, fofinho, mas é um cachorro que não consegue passear, é um cachorro que não consegue brincar, porque é um cachorro que tem vários problemas de respiratório. Nosso tempo acabou, aqui vai acabar, eu tenho que salvar lá. Então... Eu sou contra pug também, vamos ficar com a gata e pronto lá em casa. Tá bom, gente. Grande abraço, obrigado, Pedro. Grande abraço, pessoal. Foi um prazer aqui falar com o Matheus e ter vocês aqui na live com a gente.